Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, começando a semana, compromisso com a verdade. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de transmissão do cargo de comandante da Aeronáutica do senhor Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Bermudes ao senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro participaram Walter Souza Braga Neto, ministro da Defesa, o vice-presidente Hamilton Mourão, entre outras autoridades. Mais um momento muito bonito com as devidas cerimônias, apresentações de oficiais. Bem, gente, não há como negar, não é, que o assunto do início da semana foi esse áudio do presidente Jair Bolsonaro, gravado e vazado pelo senador Cajuru. A ligação telefônica entre o senador Jorge Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro, onde conversaram sobre a CPI da Covid e outros temas. O presidente defendeu que se a tal CPI prevalecer, precisa ser ampla, tem que investigar governadores, prefeitos. Deixou claro que o governo federal não tem nada a temer. Ou seja, o próprio presidente admite ser investigado, é favorável à CPI, desde que seja completa. Claro que parte da mídia ficou furiosa, tentou usar as declarações que vazaram através dessa gravação para mais uma vez apunhalar o presidente, como se o que ele disse fosse um crime, uma afronta às instituições. Vamos a Brasília para saber mais. A conversa, segundo o senador, foi no último sábado, 2 dias após o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinar que o Senado instale uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal e apenas do governo federal no combate à pandemia. Bolsonaro, é lógico, tem criticado o objetivo da comissão, que de certa forma parece blindar as ações de prefeitos e governadores. Para ele é preciso ampliar a atuação do colegiado. Depois da fala de Bolsonaro, o senador Alessandro Vieira pediu para que a comissão apure também eventuais irregularidades na gestão de recursos federais destinados ao enfrentamento do coronavírus por parte de prefeitos e governadores. Segundo o senador Cajuru, o presidente teria dito o seguinte, abre aspas, a questão do vírus ninguém vai curar. Não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente, sim. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos que pegassem recursos, aplicassem realmente em postos de saúde e em hospitais. Fecha aspas. O requerimento de instalação da CPI estava parado na mesa de Rodrigo Pacheco, presidente da casa, que não acha que seja o momento de fazer uma investigação como essa. Da mesma forma, os pedidos de impeachment dos ministros do STF só dependem de Pacheco para serem pautados. Aliás, o Senado tem ao menos 10 pedidos de impeachment contra os ministros do STF. Você sabia disso? Pois é, o integrante mais visado da corte é Alexandre de Moraes, mas há até mesmo um pedido para a retirada de todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. E está em voga o dia que eu fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui, gravado. Presidente, que sacanagem, hein? Vazar áudio, hein? Não é vazar, é te gravar. Sacanagem. A gravação só com autorização judicial, agora gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? Vocês viram, um senador liga para mim e me grava? Entendi. Ele tá falando que não ligou, não. Você tá falando que ele não cometeu crime. Engraçado. Meu telefone tá aqui, ó. Peroba, cara de pau. Já jogou por terra. É cara de pau. E eles tentaram. Por que interesse eu ia aceitar uma gravação do cara desse? A gente veio de uma pessoa que a gente depende do senhor. Eles estão tentando montar a narrativa de que o senhor sabia do momento da ligação. Eu não sabia. Ele disse mesmo que avisou depois. Tem um conselho de ética para o Senado. Qual interesse eu teria em combinar ele me gravar? Qual interesse? O da Atena, presidente, ele estava tentando empurrar para o cara falar assim, não, ele fez. O da Atena, hoje na entrevista que o Cajuru deu, ele estava lá.
Mas o presidente, como é que foi? Foi o presidente que te ligou? Tava tentando Quem ligou pra quem? Quem ele falou? Aí ele, Foi ele que ligou pra mim. tentou dar uma... Ele Não que ligou pra respondeu, mim. não respondeu. Em nenhum momento eu tô gravando aqui. É. Fiquei surpreendido, acho que no dia seguinte, que ele ligou de novo pra mim. Ele ligou de novo pra mim. Foi Tô ligação. fazendo uns cortes, não sei o que lá, tem palavrão, eu fiquei na minha. Parece que saiu um... Manda ele divulgar, de 8 minutos, manda depois ele de divulgar 4, esse outro ligação pra mim. Mas no caso foi o Datena que ficou pressionando o presidente. Datena Pra ele pode falar. Olha para aí, Só viu meu melhor, senhor. né, presidente? Tira uma Agora à foto aqui, noite... presidente. Só rápido, só essa aqui. Agora à noite a notícia é que o Cássio Nunes tá com o processo do Alexandre de Moraes aí, do impeachment. Caiu no o sorteio, caiu no Cássio Nunes. Caiu no Cássio Nunes. Deus ajuda. Deus Eu ajuda. não interfiro em lugar nenhum. Foi claro aquela decisão de um ministro supremo para abrir o impeachment, para apurar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, não contra quem possivelmente desviou recursos. O que todo mundo percebeu, né, presidente? Eles não conseguem fazer Olha, nada nós que a estamos gente não ligados na perceba. pandemia desde fevereiro do ano passado, quando a gente liberou o carnaval, tá? Mas tudo bem. Bolsonaro diz que podem investigar o governo, que ele não tem nada a esconder, que só acha justo que governadores e prefeitos também sejam investigados. E que ele, o presidente, apoia o impeachment de alguns poderosos por aí. Não é? Claro, depois de investigações, não é? Enfim, e assim segue o Brasil. As aberrações que estamos vendo já vêm de longa data. Como disse o jornalista Alexandre Garcia sobre os movimentos de apoio ao presidente. Quando invadiam terras, quando havia invasões de terras ou prédios, essas ações eram consideradas parte de movimentos sociais. Mas hoje, sair na rua para criticar poderosos e clamar por justiça, defender a família, a Constituição, a liberdade de expressão, é considerado ato antidemocrático. De toda forma, Cajuru disse que informou o presidente. Já Bolsonaro não gostou. O senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, fará uma representação no Conselho de Ética do Senado contra o senador Jorge Cajuru. Ele alegará que Cajuru precisa ser punido por quebra de decoro parlamentar, já que tornou pública uma conversa feita com o presidente Jair Bolsonaro por telefone. Se vai levar isso adiante contra Cajuru, não sabemos. Segundo pessoas próximas à família, Bolsonaro foi surpreendido com a divulgação da conversa por Cajuru e não tinha ideia de que estava sendo gravado. Agora, gente, sempre é importante ouvir o povo, o que o brasileiro acha. É isso que muitas autoridades, poderosos, não estão fazendo. Estão reunidas, tomando bons vinhos, ouvindo, como vimos um vídeo no final de semana, onde um poderoso da justiça faz live ao lado de um poderoso advogado que costuma andar na alta sociedade de Brasília, tira corruptos e políticos da cadeia, que elogiou, aconselhou alguém que tem a responsabilidade de defender a Constituição e a democracia. Esse advogado aí elogiou um poderoso, ou pelo menos esse poderoso deveria defender a Constituição, não é? A democracia genuína e verdadeira. Então, gente, vivem assim, terno, gravata, sapato lustro, até com engraxate pago com dinheiro público, aqueles manjares dos deuses, como diziam antigamente, à mesa, vinhos das melhores safras, das mais nobres, a cúpula de interessados em suas decisões, eles ouvem. Mas o povo brasileiro que clama há anos, há décadas, por justiça plena, o povo que se dane, é o que eles pensam, parece. Alguns advogados e parlamentares dizem que Bolsonaro até teria cometido crime de responsabilidade com suas palavras. Por isso, se você ainda não formou opinião, ouça aí e veja se você não fica contra o presidente, como alguns jornalistas ficaram. Veja se encontra algo de errado, crime de responsabilidade nas palavras do presidente. Talvez você não concorde com Bolsonaro. Então ouça alguns trechos desse áudio
e até para desfazer algum mal-entendido contra o próprio senador Cajuru. Ele tem reclamado disso, que está levando bordoada de tudo quanto é lado e acha que não está sendo compreendida a sua intenção. Repare nesse primeiro trecho que o presidente diz que não tem medo da CPI, diz que não tem nada a temer, mas receia ser injustiçado com um relatório, que o brasileiro do coração verde e amarelo sabe como termina. E o que é um relatório? É um relatório final que, ao invés de colocar a realidade dos fatos, colocar o que o relator quer que seja entendido. É isso que o presidente teme. Não a realidade dos fatos, mas o que o relator quer fazer entender. Já imaginou pegar um relator comprometido com a Globo, com o PT, com Dória, com os tucanos? O que eles podem colocar no relatório final contra o presidente? Que no final é tudo um jogo de palavras. Um Pazuello diz A, eles colocam B, C, D. E por Iver, e por cloro, e por isso e aquilo, que a gente não pode falar para não ser censurado. De repente caçam até o presidente, porque não há fatos concretos. Então vão fazer um jogo de palavras. Vão investigar o que foi dito, o que não foi dito. Pela primeira vez na história do Brasil, é uma CPI que não vai investigar casos de corrupção no governo federal. Olha que novidade! Não vai investigar caso de corrupção no governo federal. Então, por incrível que pareça, é muito fácil sacanear com o presidente, com o governo, e votar não a realidade, mas o entendimento de um relator, de uma redação final feita a bel prazer de interesses e, no fim, até derrubar o presidente. Por isso, ampliar para estados e municípios abre a investigação contra fatos, porque vimos quantos casos de corrupção, desvios e irregularidades, aberrações contra a liberdade individual, contra o dinheiro público. A torcida do contra repercutiu até a opinião do tal advogado Cacai, conhecido defensor de políticos, amigo de Lula, não é, dos poderosos de Brasília, que evidentemente garantiu que Bolsonaro cometeu crime nas suas palavras. Você concorda? Por isso perguntamos, sim, ao povo, porque o povo, nessa altura do campeonato, depois de tudo que vimos, se podemos chamar alguém aqui de doutor em justiça ou injustiça, doutor, pós-doutor, PhD, sei lá o que, é o povo brasileiro. O povo conhece bem e sente na pele as injustiças desse país. Sente e conhece muito bem, e mais do que os mais poderosos, que deveriam defender a democracia e a justiça, o que é ser justo e ser injusto, o que é ser injustiçado neste país. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que concorda com a fala do presidente Jair Bolsonaro. Durante conversa com o senador Jorge Cajuru, essas afirmações do presidente Bolsonaro sobre ampliar a CPI da Covid para que a investigação seja ampliada a governadores e prefeitos tem a concordância de Mourão. Como está colocado ali, ela tem dois aspectos. Um é muito amplo: ações de combate à pandemia. Acho que tem que envolver também estados e municípios, disse o general. Perguntado sobre o teor da conversa entre o senador e o presidente da República, Mourão disse: a conversa entre o presidente e o senador Cajuru, não vejo nada demais. Não passa disso aí, uma conversa. E quem diria? Daqui a pouco faltará apenas um ano para a eleição de 2022. O tempo passa muito rápido. E para quem vive dizendo que Bolsonaro ataca a democracia com eventuais palavras ou desabafos, deveria saber quem fez atitudes de ataque à democracia com práticas. 2022 está logo ali.
E o PT está todo aceso querendo retomar o comando do país. E muitos que até ontem criticavam o partido já estão comprando a ideia. E como o brasileiro tem memória curta, a Gazeta do Povo fez um levantamento bem interessante e por isso vou repercutir aqui 10 ocasiões em que o Partido dos Trabalhadores, o PT, atacou a democracia brasileira. Na primeira posição, o desvio de recursos públicos para comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional, evidenciados nos escândalos do mensalão e petróleo que culminaram na condenação de líderes petistas em várias instâncias da Justiça. Na segunda posição, desvio de dinheiro público para bancar campanhas eleitorais, levando flagrante vantagem sobre adversários políticos para a obtenção de alianças, maior tempo de televisão e produção de programas eleitorais. Na terceira colocação, o cancelamento do visto de trabalho do jornalista americano Larry Hodder, correspondente do The New York Times, por ter escrito um texto crítico ao ex-presidente, o Lula. A medida foi promovida pelo governo de Lula em 2004, depois o governo acabou recuando da decisão, mas o recado de intimidação ficou claro. Quarto lugar, realização da Conferência Nacional das Comunicações em 2009, a qual culminou em propostas de controle da mídia, inclusive de conteúdo. E hoje, quem diria, a velha mídia chama o atual presidente de ditador. Quinto lugar, foi colocada na terceira edição do Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, de 2010, a ideia de controle social da mídia. Na época, o jurista Ives Gandra Martins comparou o PNDH3 às constituições bolivarianas em vigor na Venezuela e na Nicarágua. Sexta posição, apoio à consolidação de ditaduras aliadas em países por meio de empréstimos subsidiados via BNDES e também pelo apoio político, inclusive destacando equipes de marketing para fazer propaganda para esses políticos. Em sétimo lugar, segundo a lista feita pela Gazeta do Povo, mostrando 10 ataques do PT à democracia, estão as indicações de ministros da Suprema Corte, prevendo possíveis julgamentos vindouros. Oitavo lugar, proposta pelo deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, foi a PEC 33, que visava submeter algumas decisões do Supremo ao Congresso Nacional, criando um desequilíbrio entre os poderes. Em nono, o aparelhamento do Estado, promovido pelo partido, que colocava seus filiados para dirigir órgãos técnicos tais como a Receita Federal, além de bancos públicos. Dados de 2008 apontavam que o PT ocupava dezenas de milhares de cargos de confiança nas estruturas do governo. E por último, e não menos importante, no governo de Dilma Rousseff, foi a edição do Decreto 8.243 de 2014, o qual conferia superpoderes a movimentos sociais alinhados ao governo para controlar decisões e políticas de órgãos do governo federal. O Congresso Nacional, por sorte, derrubou essa medida. Então tá aí esses 10 ataques à democracia promovidos pelo PT, que é bom a gente guardar na memória, né? De repente guardar aí no HD, porque 2022 está logo ali e quando começa a campanha, 1001 mentiras vêm e sobrepõem muitas vezes a verdade. De Brasília, André Luiza Matias. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para pedir união e apoio ao seu governo. Bolsonaro reforçou sua defesa em prol da liberdade e voltou a criticar medidas restritivas radicais adotadas por governadores e prefeitos durante a pandemia. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade e prepare-se, postou Bolsonaro, acompanhando um vídeo com trechos de entrevistas do próprio presidente antes, durante e depois de sua campanha eleitoral, inclusive com imagens do episódio da facada e de manifestações pró-governo. Ao pedir apoio, o presidente fala em respeito à Constituição e afirma que não se deve ofender exatamente aquele que pode ser decisivo em momentos difíceis. Na postagem, o presidente diz aos seus seguidores: não desagregue, some, acredite, convença aqueles que estão ao seu lado a defender a Constituição, em especial seu artigo 5º, a nossa bandeira verde e amarela.
O presidente Bolsonaro também disse que nos momentos difíceis deve-se unir forças, nunca ofender exatamente aquele que pode ser decisivo nesse salvamento e repete que se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro. Sua liberdade certamente não mais existiria, postou ele. E a semana promete ser movimentada no Senado, com votação sobre auxílio a bares, sobre preços de remédios, além de decretos do presidente Jair Bolsonaro que ampliam o acesso a armas e munições. As movimentações começam amanhã, terça-feira, tendo como primeiro item da pauta o projeto de lei que estende até o final do ano a permissão para estados, municípios e também o Distrito Federal utilizem saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores aos fundos de saúde atuais. De autoria do senador Luiz Carlos Reis, a proposta voltou ao Senado devido às mudanças feitas pelos deputados. O texto será relatado pelo senador Esperidião Amin. Na quarta-feira, os senadores discutem o reajuste anual de medicamentos, enquanto vigorar a emergência em saúde pública de importância nacional estabelecida pelo Ministério da Saúde. Nesta mesma quarta-feira, o plenário se reúne de forma remota para votar o projeto de lei que cria programa de auxílio a restaurantes, bares e lanchonetes como medida para resguardar o setor que foi, sim, um dos mais atingidos, aliás, tem sido um dos mais atingidos durante a pandemia de Covid-19. A proposta do senador Randolfo Rodrigues estabelece auxílio no valor de R$2.000 por 3 meses e a suspensão da cobrança de tributos federais com a posterior renegociação das dívidas para essas empresas. Por fim, na quinta-feira, os senadores analisam o projeto que cancela 4 decretos do presidente Jair Bolsonaro que ampliam o acesso a armas e munições. O projeto tramita em conjunto com outros 13 projetos de decreto legislativo, todos com o objetivo de sustar os decretos presidenciais deste ano que ampliam o acesso a armas e munições. Entre as principais mudanças trazidas por esses decretos estão o número máximo de armas que cada pessoa pode possuir e da quantidade máxima de munição que pode ser comprada por ano. No dia que o Brasil começou a vacinação contra a gripe, deu no jornal norte-americano New York Times. O Brasil é o primeiro país dos BRICS e o terceiro da América Latina em doses de vacina para a Covid-19 aplicadas a cada 100 habitantes. O governo federal já distribuiu 47.497.906, o número de doses a estados e municípios, das quais 26.748.258 foram aplicadas. O Brasil, que já registra 11.880.803 brasileiros curados da Covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 74 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença já se recuperaram. O registro de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados, 88,1%. As informações foram atualizadas às 17 horas do domingo 11 de abril e enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. O governo do Brasil mantém esforço contínuo para garantir o atendimento em saúde à população, em parceria com estados e municípios, desde o início da pandemia. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas, além de promover e prevenir a saúde da população, diz o governo. O Ministério da Saúde já destinou aos 26 estados e ao Distrito Federal mais de 141 bilhões de reais, sendo que desse total foram 108,3 bilhões para serviços de rotina do SUS e outros
33,2 bilhões adicionais para a Covid-19. Também já foram comprados e distribuídos 28,2 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus, 345 milhões de EPIs, mais de 23,5 milhões de testes de diagnóstico para a Covid-19 e 79,9 milhões de doses da vacina contra a gripe, que ajuda a diminuir casos de influenza e demais síndromes respiratórias no meio dos casos de coronavírus. E o Ministério da Saúde, em apoio a estados e municípios, também tem ajudado, os gestores locais do SUS na compra e distribuição de ventiladores pulmonares, sendo que já entregou 16.966 equipamentos para todos os estados brasileiros. Aconteceu no domingo, dia 11, a Marcha da Família nas principais cidades do Brasil. Você viu a repercussão. Em Brasília, o evento teve carros de som, pelo menos 4 carros de som que se revezaram na condução das famílias cristãs presentes do Museu da República ao Congresso Nacional. Em pauta, a liberdade do povo brasileiro e defesa dos valores cristãos. A manifestação ganhou força depois da possibilidade de restrição à liberdade de culto durante a pandemia, deixando nas mãos dos governadores a decisão para a celebração de missas e cultos. E falando nisso, a Justiça formou maioria ainda no final de semana para derrubar uma lei do Amazonas que obrigava escolas e bibliotecas públicas estaduais a manterem ao menos um exemplar da Bíblia em seus acervos. A ação foi proposta em 2015 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que viu na lei amazonense ofensa aos princípios da laicidade estatal e ao direito à liberdade religiosa. Na ocasião, o chefe do Ministério Público Federal também questionou legislações semelhantes do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e de Mato Grosso do Sul, mas os demais processos ainda aguardam julgamento no tribunal. Esse em questão foi iniciado na semana anterior e concluída a votação já com maioria, fazendo essa restrição à presença da Bíblia. A Procuradoria-Geral da República arquivou uma representação do PSOL contra o ministro da Defesa. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, arquivou uma representação que pedia a investigação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, por estimular comemorações sobre o dia 31 de março de 1964. Na avaliação da PGR, a conduta do ministro não configura crime. Trecho do despacho que determinou o arquivamento afirma que os fatos narrados na manifestação não configuram lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público. O chilique do PSOL, exposto na representação, se deu por conta do primeiro dia do ministro no cargo. Na data, Braga Neto divulgou uma nota pública em que defendeu a celebração de 31 de março de 1964, ressaltando que o episódio só pode ser compreendido a partir do contexto da época e serviu para pacificar o país. A nota divulgada pelo Ministério da Defesa também destacou que o movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. E assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Por causa da nota, o PSOL entrou com essa representação, cobrando a investigação do ministro e do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, por possível crime de responsabilidade, improbidade administrativa e incitação ao crime. Eu fico me perguntando se tem gente que cai nesse show de pirotecnia moral do PSOL, incluindo eles próprios. Será que acreditam? O Ministério da Saúde realizou o anúncio do início da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Uma entrevista coletiva foi feita, presença do ministro Queiroga da Saúde. O evento contou com a presença, além do ministro Marcelo Queiroga, entre outras autoridades do setor, frisando a importância da campanha ser bem-sucedida para reduzir a sobrecarga do sistema público de saúde. Com diversos estados com leitos de unidades de terapia intensiva lotados e filas de espera também em função da pandemia do novo coronavírus, a iniciativa tende a evitar que pessoas desenvolvam quadros graves de outras doenças devido à contaminação com o vírus da influenza.
Nós sabemos que, apesar de não ter o mesmo impacto sobre a saúde do que a Covid-19, a gripe pode levar os subgrupos específicos a desenvolver síndromes respiratórias agudas graves, afirmou o ministro. É imprescindível que tenhamos essa campanha bem-sucedida, como tivemos ano passado, em concomitância com a campanha da vacinação contra a Covid-19. A pasta do Ministério da Saúde investiu 1,2 bilhão de reais na aquisição de doses da vacina trivalente contra a influenza. A expectativa é que a cobertura vacinal mantenha a média alcançada na campanha de imunização de 2020, quando 90% do grupo prioritário foi vacinado. A primeira etapa da campanha começou com a imunização de crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, indígenas, gestantes e profissionais da saúde. Esta etapa valerá até o dia 10 de maio. Na segunda fase da campanha, que acontece entre 11 de maio e 8 de junho, serão vacinados idosos e profissionais da educação. A população em geral e demais grupos prioritários serão imunizados entre 9 de junho e 9 de julho. O governo federal espera vacinar cerca de 80 milhões de pessoas que integram o grupo prioritário. A Receita Federal adiou para 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, ano base 2020. O período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria no dia 30 de abril, mas foi prorrogado pela Instrução Normativa número 2020/2021, publicada no Diário Oficial da União já. De acordo com a Receita, a prorrogação foi estabelecida como forma de suavizar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, assim como aconteceu em 2020. No ano passado, o prazo foi estendido em 2 meses, até 30 de junho. A medida visa proteger a sociedade, evitando que sejam formadas aglomerações nas unidades de atendimento e demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter documentos ou ajuda profissional. Assim, a Receita Federal contribui com os esforços do governo federal na manutenção do distanciamento social e diminuição da propagação da doença, explicou em nota. O Ministério da Defesa divulgou dados do status de vacinação dos integrantes de comunidades indígenas de norte a sul do país. Até sábado, dia 10 de abril, 110.982 pessoas foram imunizadas em aldeias. O total de doses aplicadas chega a 195.534, com a soma das 84.552 doses da segunda aplicação de reforço. São quase 111 mil doses dos imunizantes que foram distribuídas por aglomerados estaduais, sendo Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. 18.844 indígenas, Amapá, Pará e Maranhão, 14.907, Rio Grande do Norte e Paraíba, 9.190, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Piauí e Sergipe, 53.975, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 14.066 indígenas. Muito bem, atenção você que aprecia nossas reflexões, tem novidade no canal Reflexões. Clique no link que está aparecendo e emocione-se com mais uma bela mensagem. A reflexão hoje é O Bilionário e o Velho Pobre. Clique agora e assista. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.